Se a graça é como o mar. Pessoas, tudo bem? Eu me chamo Anne, do canal Toque da Graça, e hoje eu vim trazer para você uma palavra de Deus para o seu coração. Você sabe o que é a graça? Não digo a graça de oi, qual é a sua graça, ou qual foi a graça do momento. Eu digo a graça que transborda. Enfim, eu fiz um pequeno resumo de tudo que eu sei, mas com tudo que eu aprendi, e vim trazer para você. Por mais que você saiba que a graça vem de Cristo Jesus, é necessário saber o que a graça faz com a nossa vida. Eu fui resgatada pela graça. Eu quero muito que você seja. E se você foi, você quer muito que outra pessoa seja resgatada pela graça. Então nada melhor do que saber que a graça de Cristo está em nós e que ela é maravilhosa. Vamos ler no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, 24 e 25, que diz assim: Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça e por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus expôs com propiciação do seu sangue, mediante a fé, para manifestar sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a tolerância de Deus, sobre a paciência de Deus. Gente, só para você entender, a palavra de Deus diz que todos os homens pecaram e destituídos foram, ou seja, desgarrados foram da glória de Deus. Nós carecemos da misericórdia de Deus. Nós precisamos da misericórdia de Deus. E Deus ele tem sido tolerante com a humanidade. De que forma? Não é que ele tem suportado porque como é que eu posso te explicar? Não é porque ele tem suportado o nosso pecado que a gente tem que continuar no pecado, não. O Senhor ele tem suportado porque a misericórdia dele é infinita e grande. Se você ler lá em Romanos capítulo 5, versículo 20, eu amo este versículo. Ele vai nos dizer da seguinte forma: Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sem a lei, você não ia conhecer a ofensa nunca. Eu vou resumir em poucas palavras o que é a graça. A graça é a infinita misericórdia de Deus para com os homens. É o legítimo amor do Criador para com os homens. É a profundidade de Deus para com o homem. Deus, eu costumo dizer que Deus ele é profundo em tudo que faz, em tudo que é. Ele é profundo em santidade, ele é profundo em amor, em benignidade, ele é profundo em misericórdia, ele também é muito profundo em ira. Mas quando ele se manifesta a graça, ele manifesta na profundeza da misericórdia e do amor. Sem esses dois, se Deus não fosse amor e não fosse misericórdia, não haveria a graça. Pensa num pai carrasco, seria Deus. Mas Deus ele é tão bom, tão misericordioso. A graça se estende a todos os seres humanos da terra. Não existe esse ser humano que a graça não tenha pegado. A graça se estende a todos os seres humanos na terra, porque a graça é Jesus Cristo. E é através de Jesus Cristo que nós podemos nos achegar a Deus. Olha só que lindo. Jesus ele não faz acepção de pessoas, de raça, de cor, de jeito. Pelo contrário, Jesus aceita todos do jeito que é. Mas uma vez que você dá o passo para Jesus, você nunca vai ficar como está. Porque a graça vai te transformar. Jesus ele vai te transformar. Anne, mas como assim? Quando você quer uma casa, você muda ela de lugar, você muda a pintura. Quando você está tudo mobiliado ali, você muda tudo de lugar quando você quer arrumar. Assim é Jesus. Quando Jesus invade o nosso coração, ele não invasou. Invade é só uma forma de expressar. Quando Jesus faz moradia no nosso coração, ele muda tudo de lugar.
ele pinta as paredes da cor que ele quer. E assim ele vai moldando o nosso caráter, a nossa personalidade, o nosso jeito de agir, o nosso jeito de andar, o nosso jeito de pensar. E quando isso acontece, a nossa vida, que antes não era um exemplo, acaba se tornando um exemplo para muitas pessoas. E sabe o que é isso? É a graça. Anne, mas afinal, você falou tanto, o que é a graça? É a profunda e infinita misericórdia de Deus, é o profundo e infinito amor de Deus para com o homem. Agora, pensa você comigo, você tem a graça? Você pode até dizer, eu tenho a graça. Mas você aceita a graça dentro de você? Porque quando você aceita a graça, você aceita que a graça te mude, que a graça afaste de você todos os vícios, todas as maledicências, te afaste das amizades ruins. Todo mundo quer Jesus, todo mundo quer a graça. A única dificuldade que o ser humano tem é para saber se vai aceitar a graça, se vai aceitar a mudança de Cristo. Eu quero dizer para você que é cristão, que diz ter a graça. Mostre que tem a graça. Transforme vidas através da graça. Pregue a graça. Viva com a graça. Respire a graça. Se aprofunde na graça. Manifeste com graça. Seja a graça, através da graça, na vida de alguém. Leve graça para alguém. Porque a graça não foi de graça. Não teve graça na cruz do Calvário. Mas foi com graça, foi a graça, porque foi com amor, foi por amor. A palavra de Deus nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho único para morrer na cruz por nós. Veja só qual o tamanho da graça que a gente teve sem merecer. A gente alcançou graça aos olhos de Deus sem a gente merecer. Porque, sinceramente, todos os que erraram na Bíblia, Deus meteu fogo. Vamos lá? Sodoma e Gomorra, Deus fez o quê? Fogo. No tempo do dilúvio, pessoal, tudo pecador, Deus meteu água. E assim sucessivamente. E conosco, o que ele fez? Ele preparou o Cordeiro Santo. Então, seja graça. Compartilhe graça, desfrute da graça, respire graça, ame a graça, se inunde, se aprofunde na graça. Porque não foi de graça. E deixa eu falar uma coisa para você que não é cristão, que tem medo de se entregar, achando que eu vou ficar assim e tal. Deixa eu te falar, a graça de se entregar à graça é que a graça nos modifica com graça. Você entendeu? Quando a gente se entrega à graça, a graça faz que a nossa vida tenha graça. Porque antes a nossa vida não tinha graça, tinha pecado, inundamos no pecado, nos aprofundamos no pecado e nas correntezas do mal a gente foi caminhando. Quando a graça nos impactou, que nos transforma, quando ela entra na nossa vida, a nossa vida passa a ter graça. A gente não ria mais, a gente vai rir. A gente não chorava mais de tanto rir, a gente vai chorar de tanto rir. A gente não achava graça em nada mais, a gente vai achar graça de tudo, porque a graça de Cristo faz com que a nossa vida tenha graça com Cristo. Você era turrão, você já não vai ficar mais turrão. Mas antes vai ser assim de uma hora para outra? Não, não vai. Mas a graça vai te lapidando conforme o tempo que você vai dando para a graça. Veja só, eu vou contar um pequeno exemplo, para esse vídeo não ficar muito longo. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu aceitei Jesus Cristo como meu único suficiente salvador, sem saber que eu estava aceitando. Porque a graça entrou na casa da minha mãe, e eu tinha 6 anos de idade, me tocou, comecei a chorar e tremer. E eu falei para mãe, eu quero isso. Aceitei. Quando eu tinha 3 anos de idade, eu me batizei. Nossa, foi o dia mais lindo da minha vida. Caminhei com Cristo, andava com Cristo. Mas, sinceramente, eu não tinha nada de Cristo. Eu sabia tudo, eu tinha uma doutrina bem pesada, eu tinha uma disciplina de uma mulher, de uma moça de Deus bem rígida, mas eu não tinha graça. Eu não brincava, eu não ria, todo mundo que chegava para mim era pau, pau, puf. Com 23 anos de idade, eu caí no pecado e me aprofundei, quase morri. Mas sabe o que aconteceu? A graça da minha vida foi que a graça foi me buscar. Sim, através de um sonho, a graça foi me buscar. Eu quero dizer uma coisa para você. Todos os homens pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos. A palavra não diz que fulano pecou, não. Foram todos.
E você só consegue chegar ao Pai através da graça. E por mais que você tente fugir da graça, a graça não vai desistir de você. Porque a graça da graça é que a graça nunca deixa de ser graça e nunca desiste. A graça é Jesus. E Jesus não desiste de ninguém. A graça é a infinita misericórdia e abundante amor de Cristo na nossa vida. Deus, ele une tudo isso através do Filho Jesus Cristo para nos trazer a graça de viver. Mas não uma vida como antes, a graça de viver com Ele. Eu vou orar pela sua vida. Porque eu não sei como você está aí. Talvez você esteja pensando, não vale a pena ser cristão. Vale muito a pena. Mas não vale a pena entrar. Vale muito a pena. A nossa vida só tem graça com a graça. E a graça é Jesus, tá? Eu vou orar pela sua vida. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, meu Pai, estou eu aqui falando da Tua graça, do Teu Filho Jesus Cristo, da Tua infinita misericórdia, do Teu amor. Pai, eu não sei em quantas pessoas esse vídeo vai chegar, mas seja lá onde for, Senhor, que a Tua graça chegue primeiro e possa impactar vidas, que a Tua graça possa vir trazer renovo, vir trazer transformações, vir trazer lapidações, Senhor. Transforma essa vida com graça. Entra nessa vida com graça. Faça ela respirar, entender, compartilhar, viver, dormir com a graça. Ser uma graça com graça, cheia de graça na vida de pessoas. Pai, abençoa essa vida. Em nome de Jesus eu te peço, porque és eterno para sempre, 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 é totalmente eterno. Amém. Deixa eu te falar uma coisa. Compartilha esse vídeo. Tem alguém que precisa. É uma simples palavra, mas tem alguém que precisa ouvir, tá? Não deixa de se inscrever aqui no canal Toque da Graça, tá bom? Dá o seu joinha, compartilha esse vídeo e ativa o sininho, porque todos os dias eu vou postar vídeos falando da palavra de Deus. Eu poderia estar falando de muita gente, de muitas pessoas, de cabelo, de unha, de pé, de mão, mas eu prefiro falar da vida de Cristo, porque até que Ele venha, essa é a minha missão, falar de Jesus para você poder falar de Jesus para outras pessoas, e assim a palavra de Deus ser compartilhada. Amém? Louva a Deus pela sua vida. Shalom e até o próximo vídeo.